Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. O grande desafio de ensinar na pandemia é você não perceber as sutilezas que o contato presencial lhe fornece, como, por exemplo, o brilho no olhar de um aluno que está maravilhado com o conteúdo que você está ministrando, ou, por outro lado, a cara de interrogação de um aluno que deve estar pensando: nossa, o que é que essa professora está falando? Eu não estou entendendo nada. Então, essas expressões no modelo remoto é quase impossível. A gente não consegue perceber. Então, eu acho que o grande desafio de ensinar no modelo remoto é tocar o coração dos alunos para que a curiosidade de cada um deles seja maior do que todas as adversidades que a pandemia nos proporcionou. Porque um aluno da primeira série é um aluno que eu costumo dizer que é um aluno especial. Ele acabou de entrar na universidade, ele não conhece a universidade e ele caiu no meio de uma pandemia. Então, nós tivemos a sorte de ter uma turma muito batalhadora, uma turma contestadora. E por causa do vigor da turma 81, da primeira série, nós, professores, tivemos que, em vários momentos, nos readaptar para dar continuidade ao projeto pedagógico a que nós tínhamos nos proposto. Então, se os alunos aprenderam, eu acho que nós, professores, aprendemos imensamente neste modelo de pandemia. Enfermagem sempre foi o meu sonho, até mesmo porque eu nunca me vi fazendo nada diferente de cuidar. E eu também tinha pavor de me imaginar atrás de um computador o dia inteiro. A junção dessas duas condicionais só podia resultar na enfermagem. 2020 foi meu ano de caloura, mas foi completamente diferente do que eu imaginava. Afinal, os cadáveres que eu sonhava tanto em conhecer ficaram só na minha imaginação mesmo. Mas mesmo assim, 2020 ensinou muito. Numa lógica em que todos ensinam e todos aprendem, professores e alunos tiveram uma troca fundamental, não só de informações, mas principalmente de sentimentos. 2021 finalmente chegou. Junto com ele, as vacinas e as primeiras aulas práticas também. Afinal, não tem como formar enfermeiro por EAD, né? 2020 vai ficar marcado na memória. Principalmente porque foi um ano em que a gente aprendeu a respirar fundo e a valorizar um ato tão simples como esse. Mesmo as notícias ainda sendo bem complicadas, 2021 já tem nos mostrado que o melhor lugar para se estar é o aqui e o agora. O maior desafio que tivemos em tempos de pandemia foi ensinar os alunos o conteúdo teórico de forma remota. E, para isso, utilizamos as mais diversas tecnologias que estão dispostas no mundo tecnológico, como aulas telepresenciais pelo Google Meets, a disponibilidade dos nossos assuntos teóricos pelo Google Classroom, além de outras estratégias como vídeos que estão disponíveis
nessas bases de vídeos online. A parte prática da nossa disciplina, ela se manteve com as atividades tanto no centro de habilidades, porém com um número menor de alunos, para que a gente pudesse manter a segurança de todos, e também mantivemos as nossas atividades práticas no nosso hospital universitário, no Hospital São Paulo. Em tempos de pandemia, aprendemos muito a utilizar esses recursos tecnológicos para tentar guiar a construção do conhecimento dos alunos. Foi um tempo difícil, mas acredito que aprendemos a nos distanciarmos e mantermos a nossa qualidade de ensino. E para além das mudanças que todos nós já sabemos, a experiência durante a pandemia da Covid-19 trouxe um grande olhar, um grande simbolismo para o cuidado. Isso porque, além dos desafios comuns que nós todos tivemos, também tiveram os desafios individuais. E aspectos como o próprio processo de aprendizado vieram à tona. Então, o cuidado, ele se tornou extremamente necessário. O cuidado que tanto falamos no curso e tanto falamos na profissão, ele foi necessário para quem está do nosso lado. Então, sem querer romantizar também o momento, eu posso dizer que eu aprendi muito com os docentes sobre profissionalismo, escuta, cuidado, atenção. E em relação aos meus colegas de turma, eu tive grandes aulas sobre humanidade, cuidado, zelo, consideração, ajuda, abraços virtuais e orgulho, e principalmente conquistas. Então, acredito que o cuidado foi essencial uns com os outros nesse período, e essa foi a minha experiência durante a pandemia da Covid-19 no curso de enfermagem. Eu entendo que a educação deva promover um estreito laço entre o professor e o estudante. E essa relação, essa interação é fundamental, porque dessa forma o professor consegue entender as dificuldades do estudante dentro do seu processo de ensino-aprendizagem. Durante a pandemia, nós vivemos um processo de uma relação muito intensa e aprendemos com as dificuldades, tanto do estudante quanto do professor, mas foi muito gratificante porque nós conseguimos atingir os nossos objetivos. Ensinar durante a pandemia foi um desafio diário. Foi um aprender e um reaprender constantemente. A gente não consegue desassociar o nosso pessoal do nosso profissional. Então, todos os alunos sabiam tudo aquilo que eu estava vivenciando no ano de 2020. Todos sabiam do falecimento do meu pai. Foi através do falecimento do meu pai que eu consegui a doação de todos os face shields para todos os alunos, professores, docentes, técnicos da escola. Ter vivido também o Covid, eu e meu marido termos tido, a doença, também foi algo que trouxe segurança para os alunos quando eu falava para eles: confiem em mim, eu estarei com vocês, estamos juntos, pegando na mão, estando nos estágios, fazendo vistoria de campo para ver se os campos eram adequados para os alunos estarem. Então foi um aprender diário, Ao ensinar, com certeza a gente aprende. E quando a gente aprende, a gente ensina. E eu encerro a minha fala com a frase de Clarice Lispector, que diz que aquilo que eu não sei é a minha melhor parte. Seguimos não sabendo de muitas coisas, mas vamos nos aperfeiçoando no caminho.
Aprender no curso de enfermagem frente à pandemia Covid-19 está sendo desafiador, mas ao mesmo tempo honroso. É inegável quanto a categoria de enfermagem como um todo é essencial na batalha contra o coronavírus. Então eu, como futura enfermeira e formando em uma universidade pública e de qualidade, me vejo na responsabilidade de ressignificar este processo de aprendizagem. Então, entendi que é necessário eu solidificar o meu conhecimento e raciocínio clínico e também aprimorar as minhas práticas de enfermagem baseadas em evidência, para que futuramente eu dê frutos efetivos, tanto na categoria de enfermagem quanto no sistema de saúde como um todo. Teórico, né, que demandou da gente um esforço muito grande, porque não é só uma transposição de conteúdos que eram ministrados presencialmente para conteúdos que passaram a ser ministrados à distância, né, é muito maior que isso. Muitas coisas precisam ser pensadas para conseguir viabilizar isso. Isso vai desde a infraestrutura para que o estudante tenha condição de fazer isso em casa, né? Falar desse processo é muito maior do que pensar só em quais foram as estratégias que a gente utilizou, né? Então tem essa questão do estudante, tem a questão da formação docente também. Nenhum de nós estava preparado para isso, né? Nós tivemos que aprender novas estratégias, novas formas, ressignificar muitas coisas, né, como frequência, como formas de avaliação. Então, tudo isso precisou ser repensado, deu bastante trabalho. Tem as aulas práticas, né, os estágios, nos quais a nossa maior preocupação era a segurança dos estudantes, e ainda é. Então, nós tivemos uma preocupação muito grande com quais eram as condições desses campos, como eram os materiais, os equipamentos de proteção individual para disponibilizar para todos eles. A coordenação do curso fez esse trabalho, a diretoria de enfermagem também, muito bem feito, né, para poder prover esses equipamentos de proteção individual para esses estudantes. E nós, pela quarta série, né, Karen também, comigo, a gente se preocupou em pensar em campos que fossem campos adequados para aqueles estudantes que estavam mais ansiosos, ou que tinham condições mais delicadas na família e não podiam, naquele momento, estar no hospital. Eu fico muito feliz porque eu vejo que os resultados estão sendo muito bons, né? Uma turma se formou no ano passado, a turma 78, a turma 79 agora já vai entrar em campo também. E as outras turmas estão fazendo as aulas à distância, a gente está aprendendo, todo mundo, né, uns com os outros. Com relação à tecnologia, os estudantes dão um baile na gente, né, porque eles são muito melhores que a gente nisso, então a gente aprende todo dia um pouquinho com eles. Não poderia começar esse vídeo sem falar dos medos, incertezas e inseguranças que cercaram nosso ano de 2020, sendo a principal delas se iríamos nos formar ou não. E hoje digo com propriedade para vocês, a turma 78 é uma turma de enfermeiros. Enfermeiros que foram formados pela pandemia e que hoje, com certeza, têm um cuidado diferente e tiveram uma formação diferenciada por estar inserida nesse meio, nesse contexto de pandemia. Todos os dias íamos para estágio sem saber o que enfrentaríamos, com medo do novo, aprendendo e nos moldando dia a dia. Com medo de retorno para casa, com medo do contágio, mas acima de tudo com a vontade de fazer o bem, com a vontade de cuidar do outro e com a vontade de estar na linha de frente durante este momento. Digo com plena certeza hoje que a turma 78 foi sim linha de frente da Covid-19 e hoje são enfermeiros que estão dia após dia exercendo um cuidado diferencial, no qual aprenderam durante este contexto. Fico muito feliz de sim ser uma enfermeira formada durante a pandemia.